meus irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez e partilhar com vocês a palavra do Senhor. E nessa oportunidade eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu tenho a certeza que você será muito edificado, muito edificada com essa mensagem que o Senhor falará ao seu coração. Sou grato a Deus pela vida do meu pastor, sua família, pelo carinho, pelo cuidado com a minha família aqui no Brasil. Estamos agora retornando a Portugal, se Deus assim permitir, na sexta-feira. Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o 9. Gênesis capítulo 12, verso 1 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade, quando ele partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas ou servos que ele haviam obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam neste tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abrão viajou, indo adiante para o sul. Amém? Só até aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma jornada com Deus. Eu acredito que eu e você, que estamos aqui, nós estamos em algum momento, em algum lugar, nesta jornada com Deus. E essa jornada com Deus é uma jornada com muitos desafios, altos e baixos, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de celebração, momentos de perdas. E nessa jornada nós vamos aprender com Deus, vamos crescer em Deus, vamos adquirir maturidade. E quando nós lemos Hebreus capítulo 12, aquele relato dos heróis da fé, parece que tudo para eles dava certo, né? Mas na verdade, quando nós olhamos a sua história, os seus relatos, nós vamos ver que a sua história é semelhante à nossa. Apesar de nós estarmos uma distância muito grande entre eles, mas vamos perceber que existem coisas semelhantes a nós. E esses homens se tornaram heróis da fé pela sua capacidade de continuar perseverando em Deus, continuar crendo em Deus, tendo uma intimidade com Ele e dependendo simplesmente do Senhor. E vamos também notar que essa jornada é uma jornada de movimento. Deus não nos chamou para nós ficarmos parados. E nesse relato bíblico que nós lemos, nós vamos perceber que Deus chama Abrão, e ele começa a sair de um lugar para outro, se movendo dali para acolá, e assim foi a jornada de Abraão, vivendo tempos, em lugares diferentes, aprendendo e vivendo ciclos diferentes. Deus chamou Abrão quando ele tinha 75 anos de idade, conforme o texto nos ensina.
é um convite de Deus para Abraão iniciar uma jornada. Às vezes, talvez aqui alguém possa achar que está velho demais ou muito novo demais para iniciar uma jornada com Deus. Deus chamou Abraão com 75 anos, Moisés com 80 anos, e eles começaram então, diante de um convite, diante de um chamado, diante de um reconhecimento da voz do Senhor, eles então iniciaram uma jornada. Eu acredito que todos que aqui estão, de alguma maneira já ouviu Deus chamar você pelo seu nome, dizendo: filho, filha, vamos iniciar uma jornada de relacionamento, de intimidade, e você está em algum lugar nessa jornada. Eu não sei como tem sido a sua jornada com Deus, se tem sido somente coisas boas ou algumas coisas que nós achamos que não deveria acontecer. Eu te aconselho a ler um livro do Filipenses, Decepcionados com Deus, e muitas vezes nós estamos decepcionados com Deus, porque Deus, Ele cumpre propósito e não as nossas expectativas, e às vezes aquilo que Deus faz é contra aquilo que nós gostaríamos. Então a jornada com Deus, ela é uma jornada com muitos desafios, e ela sempre começa com um convite. Jesus, ele chamou 12 discípulos para passar uma jornada com ele, de aprendizado, de ensinamento, e eles começaram ali uma jornada especial. E nós iremos hoje aqui aprender algumas coisas, diante dessa jornada que Abraão teve com Deus, que você está tendo com Deus, que eu estou tendo com Deus, como que nós podemos nos situar e entender aonde você está. E eu te faço essa pergunta: aonde que você está? Todos os homens da Bíblia, e também nós passamos, alguns chamam de muralha, ou crise da fé, ou a noite escura da alma, é onde Deus nos coloca diante de situações, provações, inquietações, e onde a nossa alma está aflita, desesperada. E nós vamos ver que Davi, durante 13 anos, ele fugiu de um grande gigante chamado Saul, e nesse tempo de 13 anos, correndo, fugindo, tentando sobreviver, você pode ler os seus salmos, as suas canções, as suas histórias, porque nesse tempo de fuga dele, na sua sobrevivência, Davi estava crescendo em Deus, amadurecendo em Deus, na sua jornada com o Senhor. Ele havia recebido a sua promessa, e assim acontece conosco. Nós temos que construir em nossa história os nossos salmos, as nossas canções, os nossos poemas, e partilhar aquilo que Deus tem feito na nossa jornada. Davi passou por momentos difíceis, fugindo daqui para acolá. Então a nossa jornada é uma jornada de movimento, algumas vezes com perseguição, outras vezes não, mas mais tempo, como disse S. Luz, que a vida cristã, ela é feita de altos e vales, e nós passamos mais tempo no vale do que no topo da montanha. Então a vida cristã é uma jornada, e Deus está nos levando algumas vezes a essas crises, para que Ele possa fazer com que eu e você, nós crescemos em Deus, e a nossa intimidade cresça no Senhor. E um dos desafios que eu encontro nessa jornada, na minha vida pessoal, é o grande desafio do lugar desconhecido. Às vezes, quando Deus te fala, vai para um lugar que você conhece, você simplesmente vai porque é um território familiar que você tem o conhecimento, mas nesse caso, Deus disse para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, do meio dos seus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. É um lugar desconhecido, um lugar cheio de incertezas, onde ele não tinha controle e onde ele não poderia garantir nada para a sua família e nem para aqueles que o acompanhavam. E assim a nossa jornada com Deus. Às vezes nós estamos caminhando com Deus, mas nós não temos a certeza do que vai acontecer, nós simplesmente cremos, e porque cremos nós agimos, e porque agimos nós nos movemos. E vemos então Abraão no desafio da sua fé. Ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela, e ele vai para uma terra que ele ainda não conhecia, mas que ele estava diante de uma voz
que obedecia. Quantas vezes eu e você, nós não nos envolvemos mais na obra ou na igreja, porque nós achamos uma área desconhecida onde eu vou ficar exposto, onde eu não tenho domínio, onde a minha fragilidade pode ser vista, então eu fico parado. E Deus não te chamou, não me chamou para ficar parado e sentado. Deus te chamou para nós movimentarmos. E o seu posicionamento é muito importante. Veja que Abraão, ele ficou movimentando, conquistando terras. Josué, ele vivia em uma terra, em outro lugar, conquistando e ocupando o território, sempre andando num lugar desconhecido, enfrentando gigantes, barreiras, problemas, aflições, e sempre com aquela visão, dependência total de Deus. Então, Deus não vai nos chamar para passar uma temporada com Ele. Deus não quer ter apenas experiências, mas Deus quer viver conosco, andar conosco, lado a lado, e nós temos um relacionamento com Ele. Deus não é um Deus apenas de uma temporada, é de uma jornada. É como se fosse o casamento. Nós vivemos juntos e vamos andar juntos até que a morte nos separe. Não é uma temporada junto, não é ter algumas boas experiências ou más experiências, é andar junto. E esse andar envolve comunhão, envolve intimidade, envolve relacionamento, envolve conhecer esse Deus de perto, independentemente do momento que você está vivendo ou da circunstância que nós estamos passando. Simplesmente nós precisamos conhecer esse Deus. E nessa jornada de Abraão com Deus, ele se tornou tão conhecedor de Deus que o próprio Deus disse que ele era amigo de Deus. É uma jornada que Deus quer que nós nos tornamos amigos. Jesus disse para os seus discípulos: eu não vos chamo mais de servos, mas de meus amigos. Então, a proposta de Deus para nós é de nós termos um relacionamento profundo com Ele, autêntico com Ele, que Ele nos conheça e também que nós o conheçamos. Abraão, ele não viveu uma temporada, ele viveu uma jornada de altos e baixos, de momentos bons e ruins, e ele aprendeu algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendo com Abraão, e que também serve para nós, é que Abraão, ele levou alguém que deveria ficar. E essa pessoa que ele levou, que é o seu sobrinho Ló, trouxe para ele conflito, atrito, aflição. Quantas vezes as nossas aflições que nós passamos na nossa jornada com Deus tem a ver com aquilo que nós carregamos, que nós deveríamos ter deixado. Ló não era para ter entrado nessa jornada, mas ele incluiu por conta própria. E lá na frente, Ló deu problema para Abraão. Portanto, nesse caminho, nessa jornada com Deus, haverá muitos empecilhos, muitos atalhos, muitas distrações nessa área desconhecida que eu e você precisamos nunca perder Deus de vista. Então, não perca Deus de vista na sua jornada. Quantas pessoas que começaram mal e terminaram bem, quantas pessoas que começaram bem em sua jornada e terminaram mal. Saul, ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Sansão, ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Muitas pessoas iniciam a sua jornada com Deus com aquela euforia, com aquela vontade de fazer a obra de Deus. Eu me lembro um dia que um menino lá na nossa igreja, um jovem, pastor, me dá aí a liderança de jovens e você vai ver a coisa acontecer, aquela euforia toda, aquela vontade toda. Aquilo não durou muito tempo. Aí os jovens foram se dispersando. Então ali as reuniões foram minguando e ele foi perdendo a sua motivação, foi perdendo aquela euforia, aquele entusiasmo, porque esse é o preço da jornada, nós continuarmos apesar de qualquer situação. Eu não posso perder Deus de vista e nem a minha motivação de servi-lo. Cuidado com as distrações, cuidado com os atalhos. Essa
rota que nós estamos é uma rota desconhecida, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e nós cremos que a fé é a certeza, então nós vamos mover, nós vamos acreditar e vamos crer como Abraão creu contra a esperança, simplesmente porque Deus disse. Deus disse a Abraão e ele obedeceu, ele saiu. E começou então a sua jornada. Jesus disse: aquele que não pegar a sua cruz e não negar a si mesmo não é digno de mim. Nós precisamos ter renúncia. E eu vou falar isso um pouco à frente. Outra coisa que eu aprendo com Deus nessa jornada é uma capacidade profunda de nós aprendermos a esperar em Deus. Abraão e Sara, diante do problema que eles tinham, passaram 11 anos após que Deus havia feito a promessa para Abraão e Sara. Eles resolveram dar um jeito, como muitas vezes nós resolvemos dar um jeito para que a promessa aconteça. E Abraão e Sara resolveram lá entre si, eles tiveram um filho fora do casamento, que é o caso de Agar e Abraão, e aquilo deu conflito, deu problema. E o resultado disso que Abraão e Sara teve que esperar mais 14 anos. No total foram 25 anos esperando a promessa acontecer. Imagina 25 anos você esperando uma promessa. Então Abraão e Sara tiveram que aprender com o tempo, nessa jornada com Deus, a espera. Então, se nós não desenvolvermos essa capacidade de esperar em Deus e aguardar nele, confiar nele, até que ele faça, senão nós queremos agir por conta própria. Salmos 27:14, espera pelo Senhor, anima-te e fortaleça o teu coração, espera pelo Senhor. O que nós fazemos com as nossas emoções enquanto nós esperamos as promessas de Deus? E nesse tempo da jornada, que você tem promessas de Deus, que Deus te fez promessa, muitas pessoas irão dizer: onde está o seu Deus? Cadê aquela promessa que Deus te fez? Por que ainda não se cumpriu? E muitas vezes, até a nossa família, a esposa, cadê aquela promessa que Deus te falou que ia te dar isso, ia fazer isso e aquilo? E você fica ali por dentro: meu Deus, cadê essa promessa mesmo? Aí você passa até a duvidar. E aí, muitas vezes, nós somos tentados a agir por conta própria, porque não desenvolvemos essa capacidade de esperar. Então, Abraão, ele esperou 25 anos. Ele não se tornou um pai da fé simplesmente porque se tornou. Foi uma jornada onde ele desenvolveu essas características, ao ponto de nós hoje falarmos dele como o pai da fé, como amigo de Deus, porque este homem, apesar dos seus tropeços e dos seus erros, ele foi um homem de fé, um homem que se movimentou, um homem que saiu. Então essa muralha da espera é uma jornada para dentro, onde você passa a se conhecer, são crises que Deus nos conduz, são os desertos que Deus leva a nós. Nós precisamos entender que essa é uma jornada onde Deus quer ensinar você e a mim, para que posteriormente nós possamos ensinar a outros. Então nessa jornada, eu e você vamos lamentar bastante, vamos chorar bastante, vamos perder algumas coisas, mas também vamos ganhar o aprendizado, a capacidade de depender de Deus, a capacidade de aguardar é no Senhor. Eu e a minha esposa e os meus filhos, nós tivemos um chá de espera aqui no Brasil que você não faz ideia. Lá em São Paulo, nós contabilizamos, foram só 19 horas no aeroporto, esperando. Não resolve com uma situação, espera para outro, passa para fulano, passa para ciclano e não conseguimos embarcar. 19 horas esperando. Um chá de espera. Não conhecíamos ninguém em São Paulo. Meus irmãos, eu tenho um livro para contar aqui no Brasil, pelas coisas que eu e minha família passamos. Mas Deus vai nos ensinando que é importante aprender a esperar e aquietar o nosso coração. E na medida que você vai entendendo como Deus trabalha, você vai aquietando o seu coração. Significa que você está aprendendo nessa jornada a maneira como Deus trabalha. Ana
Qual foi a muralha de Ana? A sua esterilidade. E Ana chorou ao Senhor, ela invocou. Quanto tempo Ana foi no templo, mas que Deus não tinha ouvido de primeira mão a sua oração? Não tinha atendido. A jornada com Deus envolve espera. Ana ia, ano após ano, entregava o seu sacrifício, ela entregava o seu voto, ela orava, ela buscava, mas ela voltava para sua casa da mesma situação. Quantas vezes que eu e você voltamos para nossa casa com a mesma realidade? Sem intervenção de Deus, sem o agir de Deus. Quantas vezes eu lá em Portugal ia para a igreja e voltava à mesma realidade, à mesma situação, à mesma circunstância, e você falava de um Deus que provê, e você vendo muitas necessidades, e não havia provisão, mas você continua esperando. E aí você volta para casa e, poxa, mais um dia, mais uma semana, e você continua trabalhando o coração, a sua mente, para não perder o seu propósito. Nós não podemos perder o propósito por conta da circunstância. Nós não podemos perder Deus de vista por conta desses elementos inesperados que acontecem. Jesus, ele esperou no anonimato durante muito tempo antes de se manifestar. E ele soube esperar o seu tempo, a sua hora de atuar e manifestar o reino de Deus na terra. Ele iniciou a sua jornada no tempo certo. Você está no seu tempo. Eu estou no meu tempo, cada um de nós estamos em um ciclo diferente nessa jornada, e a vantagem disso é que na comunhão, quando nós estamos juntos, eu posso relatar a minha história, você pode relatar a sua história, e nós crescemos diante de um Deus que está escrevendo histórias de cada um de nós. Como está sendo a sua história com Deus? Como está sendo a sua jornada com Deus? Uma outra lição que eu aprendo com Deus é uma capacidade de desapego. Já reparou que nós temos uma tendência muito grande de se apegar às coisas, de se agarrar às coisas. E Deus disse para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, ensinando Abraão a desapegar, a não ficar agarrado às coisas. E muitas vezes nós não conseguimos fazer as coisas para Deus em nossa jornada, porque nós queremos ficar apegados a algumas coisas e não conseguimos servir a Deus. Ficamos apegados aos pais, à profissão, a várias outras coisas que nos impedem de realizar o que Deus pede para nós. O que você faria, o que eu faria se Deus pedisse para nós da mesma forma que Ele pediu a Abraão, o seu filho? Em Gênesis 22, Deus faz um teste de renúncia para Abraão, já na sua jornada muito distante, já mais de 100 anos, seu filho já tinha nascido. Agora Deus pede, ele entrega o seu filho para mim, sacrifica o seu filho para mim. Ou seja, mesmo depois de tanta jornada de Abraão com Deus, de espera, Deus está agora exigindo dele uma renúncia maior. A nossa vida com Deus, essa jornada com Deus é uma jornada de desapego às coisas terrenas, às coisas efêmeras, para que o nosso coração se apegue a Deus, se agarre em Deus, se envolva com Deus cada dia mais, e que este Deus seja a nossa maior busca, a nossa maior motivação, o nosso maior prazer. E às vezes Deus vai te pedir a renúncia daquilo que enche os nossos olhos de prazer. Isaac era motivo de sorriso, seu nome significava sorriso, era motivo de celebração, fruto de uma espera. Eu esperei por essa bênção e agora Deus está exigindo essa bênção. Agora grave isso. As pessoas que experimentaram mais de Deus em sua vida na história foram aquelas pessoas que mais renunciaram. Veja a vida de Jesus. O que Deus deu a ele foi por conta da sua capacidade de renunciar a tudo que ele renunciou. Quando você renuncia a sua vida, aos 18 anos, eu comecei a pregar lá na Escócia, quando eu vivia lá. E eu renunciei muita coisa em minha vida, voltei para Portugal em 2005 e comecei ali a nossa vida ministerial. É uma jornada que Deus vai nos levando, mas que implica muita renúncia que você tem que fazer.
enquanto muitos outros estão fazendo outras coisas, construindo a sua carreira, você está envolvido na obra e não vê resultado, não vê uma provisão, mas você continua crendo na palavra que você recebeu. Então, a sua capacidade de renúncia vai determinar a grandeza da sua honra. Veja a grandeza da honra de Jesus. Paulo diz que Deus colocou o seu nome acima sobre todo nome, por conta da sua renúncia. Ele renunciou tudo, ele abdicou de tudo para entregar tudo dele. E muitas vezes, eu e você, nós não conseguimos entregar tudo de nós. E essa jornada, por mais que você não aceite isso, que nós não aceitamos isso, ela vai envolver renúncia. E Jesus disse, aquele que não carregar a sua cruz não é digno de mim. E nessa jornada com Deus, você precisa carregar a sua cruz. Eu preciso carregar a minha cruz. É uma jornada de renúncia e que aponta para a nossa morte, para o Calvário, a morte das nossas paixões e muitas vezes até mesmo dos nossos sonhos e desejos, mas essa jornada vale a pena. É uma jornada que você se envolve com Deus, que você anda com Deus, como Enoque andou com Deus. João, ele vai nos ensinar, ande na luz, ou seja, tenha comunhão com Deus, viva com Ele, ande no Espírito. E essa jornada é uma jornada que Deus te leva para um autoconhecimento de si mesmo, um autoconhecimento de quem Ele é, e isso envolve como que você se movimenta. Os nossos movimentos aqui na terra vai revelar que tipo de conhecimento que nós temos acerca de Deus, ou dos princípios que nós obedecemos, da palavra que nós entendemos e aplicamos. Então, a sua jornada, aonde você está indicando as suas escolhas anteriores. Muitas vezes nós colocamos pessoas, ou nós aceitamos pessoas que não deveria. Eu vou dar um exemplo, o caso de Jonas, que estava no barco onde ele não deveria estar, e os marinheiros queriam persistir com Jonas ali dentro para salvar a sua vida. E cada vez que ele tentava guardar Jonas, maior a tempestade ficava. Há pessoas que nós temos que lançar fora do nosso barco, porque vai implicar a continuação da nossa jornada. Tem pessoas que entram, tem pessoas que saem, e nem todos que começaram a jornada conosco vai terminar conosco. Judas, ele não aceitou o plano que Jesus havia dado para ele. Ele se ofendeu com o seu plano. E muitas pessoas se ofendem com o plano, com a visão de uma igreja, de uma autoridade espiritual, e ficam ofendidos e não conseguem terminar a carreira juntos. Não conseguem andar junto, na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma mentalidade, na mesma capacidade de ficar junto. E Abraão, apesar de tudo isso, ele viveu uma vida com Deus. E o maior legado nosso é que nós possamos fazer isso e falar isso para os nossos filhos. Quando Deus falou com Isaac, Deus disse, eu sou o Deus de teu pai Abraão. Eu conheço o teu pai. O teu pai me conhecia. Eu falava com ele. Eu mostrei o caminho para ele e ele obedeceu. Em outras palavras, Deus estava dizendo, segue o exemplo da jornada de seu pai. Ande comigo. Davi deu o mesmo conselho para o seu filho Salomão. Não se afaste desses decretos. Ande nesse caminho, tenha sabedoria. Aonde você está? Em que ponto eu e você estamos na jornada? Que o Senhor te abençoe. Que você continue firme na sua jornada com Deus. Com certeza o Senhor te abençoará. E muitas vezes o Senhor vai nos movimentar de um lado e para o outro. Mas creia na palavra que você recebeu, na promessa que Deus lhe concedeu, mas não desista de andar lado a lado com Deus. Não desista de viver com este Deus, de experimentar esse Deus não em alguns cultos, mas viver com Ele
uma jornada, dia após dia, onde você fala com Ele, Ele fala com você, você ouve a sua voz, você ouve a sua direção, e assim nós teremos a bênção de Deus. Amém, queridos? Mantenha a sua jornada firme, continue olhando para o alto, não desista por conta das decepções, das frustrações que recebemos, mas o nosso Deus e a sua e a minha capacidade de renunciar e de continuar crendo firme, esperando na provisão do Senhor, as promessas de Deus não tardará em sua vida. No momento certo, no tempo certo e no modo certo, cada promessa se cumprirá em sua vida. Amém? Fique sobre os seus pés. Eu gostaria de orar por você. A jornada com Deus, ela não é fácil, mas ela é prazerosa, porque nós vamos aprender que Deus está sempre no controle, está sempre nos ensinando. Quando eu e você não passamos em uma prova, nós vamos repetir o processo. Então vamos aprender a passar em cada ciclo, em cada fase. José, ele começou a sua jornada com muito sofrimento, numa cova. Os seus irmãos lançaram ele ali, por causa de um sonho. Foi escravo para o Egito, foi preso. Veja que situação é o seu início da jornada. Mas ele aprendeu a esperar. E Deus o colocou ele como governador. Ele terminou a sua vida bem. O apóstolo Paulo, ele encerra a sua carreira dizendo: combati um bom combate, guardei a fé. A Bíblia diz que muitos naufragaram na fé. Quantas pessoas que você conhece que na jornada com Deus naufragaram? Desistiram, decepcionados, ofendidos, ficaram à beira do caminho. Não fique na beira do caminho, fique no caminho. Não olhe para a esquerda nem para a direita, siga em frente, mantenha o seu foco, porque a glória nossa está no final do nosso destino. E aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Senhor. Ensina-nos, assim como o Senhor ensinou a Abraão, a Elias, a Moisés, a andar com o Senhor, a ouvir a sua voz, a ouvir os seus princípios e mandamentos, que nós possamos aprender, Senhor, a esperar no Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, a desapegar das coisas dessa vida e nos apegar ao Senhor. Deus, ensina-nos a ter a capacidade de fazer renúncias para o Senhor. Honra cada um de nós no seu tempo e no seu modo. Abençoa cada um de nós de uma maneira especial. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.